Recentemente eu tive a oportunidade de ver o filme Bros, aquele filme de comédia romântica gay, que estava bem ansioso para ver, né? E saí decepcionado. Hello, se acabaste de sair do multiverso, eu sou o Diogo, falo de cultura pop, no geral filmes, séries, faço reactions, K-pop, faço muita coisa, inclusive no TikTok. Então, está sempre atento nas minhas redes sociais para estar a par de tudo. Mas o que eu queria falar era sobre este filme que tem como personagens principais o Bobby e o Aaron, que são duas pessoas que acabam-se por conhecer ao acaso numa discoteca gay. É uma discoteca gay, não é? Deve ser. Oh my god, that's Aaron. He's very hot. Gay guys are so stupid. I know, but we've been smart enough to brand ourselves as being smart. It's our little secret. Então, nós acompanhamos ao longo deste filme toda a história deles, os dois, e como eles acabam juntos, né? Porque isso não é spoiler, é uma comédia romântica, mas pronto, caso ainda não tenhas visto o filme, vai ser com spoilers. Eu não vou publicar no TikTok e no Reels a minha versão sem spoilers, porque, para ser sincero, eu não fui fã do filme, então não me vou dar esse trabalho sem a ofensa. Então, caso da mesma tu queiras saber com spoilers tudo o que eu achei do filme, está à vontade para ficar. O ponto que eu já ia falando há bocado com spoilers, sem vocês estarem preparados, é que o início é muito confuso. Não dá tempo de tu te conectares com os personagens, não dá espaço de tempo para tu conheceres o que eles querem muito da vida, porque, por exemplo, tu conheces mais o Bobby do que o Aaron, na minha opinião. O Bobby é alguém que luta muito pelos direitos dele, né? E reclama sobre a comunidade gay em si, pelas experiências que ele já teve no podcast dele, e inclusive ele vai abrir um museu de história LGBTQIA+, sobre histórias LGBTs que foram apagadas do passado, com grandes, vamos dizer, personagens, né? Mas não propriamente personagens, figuras, era essa a palavra. Figuras que possivelmente tenham sido gays, lésbicas, bissexuais, e então ele quer restaurar essa história e contar às pessoas de todo o mundo. E ao longo do filme vemos isso a acontecer, os problemas que ele passa para abrir um museu e para arrecadar dinheiro e poder conseguir fazer a festa de inauguração. Mas essa é a parte interessante, porque podemos ver a trajetória dele, mas a do Aaron não é igual, porque ele está num trabalho que odeia. Ele, ao longo do filme, vai descobrindo que quer fazer chocolates porque gostava de fazer isso quando era miúdo, e ele quer fazer a própria marca, e chegamos a vê-lo a fazer isso, só que não é tão explorado quanto a personagem do Bobby, porque eu acho que a maioria do filme é na perspectiva dele, então acabamos por não ter essa atenção também. Eu acho que eu não me conectei com os personagens, o que é um pouco para ser sincero, porque acho que o filme poderia ter sido 1000 vezes melhor, na minha opinião. Para uma pessoa que estava entusiasmada a ver o filme, não tinha expectativas lá em cima, porque até é uma comédia romântica, mas eu estava entusiasmado porque acho que é a primeira comédia romântica gay que eu vi. Tipo, sei que há outras, como já mencionei, aquela de Natal, mas eu acho que isso é mais romântico do que comédia em si, e é natalício, mas fora desse tema temático de Natal, não sei se há muitos filmes que sejam assim mais comédia romântica. Então eu estava muito entusiasmado para ver no cinema, mas acabou por não vir para a sala de cinema onde vivo. Então eu fiquei já bastante desanimado e perdi a vontade de ver, mas depois quando eu descobri onde estava, porque eu não vou dizer, porque não vou fazer propaganda a pirataria, mas quando eu vi o filme eu estava muito entusiasmado, vi que ele estava disponível e eu vi e fiquei decepcionado. Então o filme questionava-me tantas vezes se eu gostava ou não dele, se eu estava a gostar da história que eles estavam a apresentar, e a conclusão que eu cheguei no final é que eu gostava de certas partes do filme. Uma das partes que eu mais gostei foi que eles têm uma construção emocional entre os dois, porque ambos não queriam partir logo para uma relação por experiências que talvez tenham tido no passado, ou então por aquilo que se fala da comunidade gay, né, de que nós julgamos muito os outros e que muitas das vezes estamos na cultura do
da pegação na cultura dos coms, né? Como vocês queiram chamar, em que nós vamos para o Grindr, vamos para o Tinder e pensamos logo em relações sexuais e não numa relação amorosa. Tudo bem que isso é o problema da sociedade hoje em dia, sim, mas o filme é focado nos gays, então vamos continuar aí. Acho que isso é uma bela crítica social, principalmente a nós, né? Comunidade gay, não LGBT, mas comunidade gay, onde nós queremos levar a relação, se calhar, num patamar tão grande, ou ter medo dessa relação amorosa, porque se for sexual nós não temos problema algum, mas se for amorosa nós estamos com medo já por sermos sempre rejeitados, então temos sempre esse pé atrás, né, de evoluir e perdermos essa pessoa que gostava de nós, sendo que isso é vida, gente. Só arrisquem. Então eu acho que essa parte é bem desenvolvida. Há um diálogo entre o Aaron e o Bobby que fala sobre confiança, que eles estavam a falar sobre o trabalho, e o Aaron diz que adorava ter a confiança que o Bobby tem, e ele fala sobre o quanto ele passou, né, por quantas editoras, porque ele escreve livros também, escreveu, acho, no passado, sobre a história LGBT, quantas editoras disseram-lhe que não, quanto ele levou não de tantas empresas na cara e que ele confiava no trabalho dele, e ele sempre só pôde e ele sempre só pôde contar com a confiança dele mesmo, e por isso dele ser tão confiante e tão teimoso com as coisas que ele acredita, né? E isso deixou-me a chorar, do tipo, foda-se, não, eu não acabei de dizer isto. E eu acho que gostaria de ter tido mais esses momentos se eu tivesse conectado às personagens, porque quando o Bobby conhece os pais do Aaron e o Aaron fica-lhe sempre a dizer para tentar ser um pouco menos ele, né? Que isso é uma grande questão na nossa comunidade LGBT quando conhecemos os pais de alguém, né? Os nossos jogos e os nossos parceiros têm medo da reação deles. Então esse ponto também é bem tocado, e é tocado tipo assim na ferida, e já abordamos isso antes que eu me perca. O ponto de tentarmos ser menos nós para dar uma boa imagem aos nossos sogros acaba por também ser como eu mencionei, uma ferida que toca-se bastante, e eles os dois acabam por se separar por causa disso, por causa do que o Aaron disse ao Bobby, e acabam por ter uma conversa que me deixou a chorar também, porque o Bobby volta a mencionar quantas pessoas já disseram para ele ser menos dele e assim, e o Aaron pede desculpas, né? Ele sabe que não devia ter dito aquilo, mas os dois têm essa discussão que acabam por não confiar um no outro para voltar numa relação. E agora vocês estão, Diogo, mas tu disseste que eles ficam juntos. Pois, mas nós ainda temos um filme, ok? Temos o resto, a última parte do filme. Então, eu acho que de metade para o final do filme acaba por ser um filme bastante bom. O problema é o início, porque no final eles os dois acabam-se por resolver, e o Aaron vai até o evento, né, de que o Bobby conseguiu angariar por causa de um homem famoso que eu não me lembro o nome dele. Veem o quanto essa parte foi revelante para mim, de tão perdido que eu estava no filme, em que o Bobby conseguiu ter esse dinheiro para investir no museu. Então acaba por ter um final feliz. Eles dois namoram, eles põem uma boa crítica social também no final, que é: vamos namorar 3 meses e depois reavaliamos. Eu acho que isto é uma mentalidade de hoje em dia que é estúpida, porque quando tu estás num relacionamento, eu sei que apesar do medo e do receio que tenhas, não podes pôr uma data de validade onde seja um contrato. E encerrando este ciclo sobre o filme, também tem uma ótima representatividade LGBTQIA+, não nas personagens principais, né, porque são gays, cis, brancos, mas temos os personagens secundários que trabalham com o Bobby no museu, que são uma comunidade enorme de pessoas LGBTs, onde temos uma mulher trans negra, onde temos um bissexual, onde temos uma mulher lésbica, e isso é um ponto muito bom. Eu acho que o filme, apesar do seu início, que é bastante fraco, acaba por ter discursos bastante fortes, onde fala sobre o quanto nós nos importamos ainda encaixar em algum lado, e quando nós procuramos alguém no relacionamento,
seja padrão e somos surpreendidos e gostamos de alguém que não é dentro desse padrão. E que, foda-se, nós já estamos fora do padrão da sociedade, então vamos ir mais da curva e acho que os padrões devem acabar. Eu sei que o feedback deste vídeo pode ter sido muito confuso, mas também é igual à minha opinião, eu só estou a explicar aqui. Eu acho que o filme no início tinha tudo para dar certo, mas vai pela ladeira abaixo, mas ele acaba por conseguir subir um monte onde eu consigo gostar do filme, né? Não sei se voltaria a vê-lo, para ser sincero, porque só se fosse para tentar perceber mais o início, com mais calma. Mas no final de tudo eu gostei do filme, mas também não era uma coisa que eu recomendaria a toda a gente. Com isso é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like, comentem do que vocês acharam do filme, se vocês já ouviram, ou se vocês estão com interesse de ver depois do meu feedback. Espero bem que não tenha estragado, mas pelo menos que vão com menos expectativas, se estiverem altas. E já sabem, se gostam de cultura pop, subscrevam-se e sigam-me nas redes sociais. Bye!